Vamos juntos então, é o teu povo. É o teu povo aqui presente. Todos juntos então, numa só voz. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Lá do início, é o teu povo. É o teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, sim, és digno. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. dentre todas as coisas, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. vamos juntos então. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Vai ser um pouquinho mais forte. Por sua cruz, da morte me livrou. Então, me trouxe a vida. Trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, boa noite aos irmãos. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Aprendendo a Amar os Salmos, onde estaremos estudando hoje o capítulo 16, que fala sobre o caráter e a estrutura do livro 2. Já vimos anteriormente algumas coisas relacionadas ao livro 1, onde vimos ali a estrutura do livro 1, o caráter do livro 1. Já tratamos sobre alguns salmos do livro 1 e agora estamos iniciando o livro 2. Algumas características do livro 2 é que cada salmo desse livro, à exceção de apenas um, menciona o rei, Jerusalém ou o templo. Embora o rei seja central no livro 1, especialmente em suas crises pessoais de fé, ele é central no livro 2, em relação ao reino de Deus. Então, tanto no livro 1 quanto no livro 2, a centralidade está focada no rei, em Jerusalém ou no templo. No caso do livro 2, com exceção de apenas um salmo. O salmo de abertura, com certeza, continua a expressão profundamente pessoal de preocupação espiritual em termos muito eloquentes. Como, por exemplo, no Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Salmos 42, 1 e 2. No entanto, essa preocupação pessoal é imediatamente vinculada ao templo na capital nacional. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Está lá no versículo 2. O anseio do salmista por Deus é um anseio pelo templo e pela adoração. Acho que fica muito nítido, muito claro, né, quando a gente lê esses dois versículos, principalmente do Salmo 42, é que o anseio do salmista ali é pela adoração e pelo templo. Fica muito claro isso, né? O Salmo 43, por exemplo, ele parece ser, em certo sentido, uma terceira estrofe, seguindo as duas estrofes do Salmo 42, dado que todas as três estrofes concluem com o mesmo refrão: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmos 42, 5, 11 e 43, 5. A gente percebe que esses três salmos, eles se encerram da mesma forma, né? Então, dando a entender que o Salmo 43 é como se fosse uma terceira estrofe ali do Salmo 42,
fazendo a ligação entre o livro 1 e o livro 2. O título do Salmo 42, ele atribui aos filhos de Corá. Provavelmente era um grupo de músicos, né? Esse é o primeiro salmo do Saltério, né? O primeiro salmo do livro atribuído a alguém diferente de Davi. Todavia, o salmo parece ter sido feito para que o rei o cantasse, não só porque Davi estava exilado em Jerusalém, mas porque o salmo repercute elementos que encontramos em outros salmos de Davi. Então, embora esse salmo ele não seja atribuído a Davi, o Salmo 42, ele dá a entender que o salmo foi feito para que o rei o cantasse, né? Pelos elementos que estão ali atribuídos, pelo fato de Davi estar exilado em Jerusalém e algumas características do salmo que a gente encontra em outros salmos de Davi. Esse ponto é importante porque, de certa forma, o livro 2 pode parecer menos majestoso que o livro 1. Certamente o número de salmos atribuído a Davi é menor. Davi é autor de 34 salmos dos 41 do livro 1, enquanto ele é autor de 18 dos 31 do livro 2. Então, os salmos de autoria de Davi no livro 1 são muito maiores. Mas é importante a gente salientar que alguns salmos foram feitos para que o rei o cantasse, para que o livro 2 não pareça menos majestoso, que de fato não é, do que o livro 1. Né? Embora a quantidade de salmos atribuída a Davi ele seja menor, mas ainda assim ele não é menos majestoso por isso. Outra possível indicação da centralidade do rei para este livro é a afirmação final do livro: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé, que é no Salmo 72, 20. Então isso é um indício da centralidade do rei também nesse livro. Nós sabemos que outros salmos de Davi aparecem posteriormente no Saltério. É lógico que vão aparecer ainda outros salmos de Davi, né? Aparece um, por exemplo, no livro 3, aparecem 2 no livro 4 e 15 no livro 5. Talvez o ponto aqui seja que o livro 2, ou talvez o livro 1 e 2, pertençam de modo especial a Davi, enfatizando a importância da monarquia em Israel. Então, talvez esse seja o ponto principal aqui do livro 2, né, mostrando que o livro 1 e o livro 2 seja de modo especial vinculado a Davi, né? E a ênfase desses dois livros é a importância da monarquia em Israel. O único salmo do livro 2 que não se relaciona nem com o rei, nem com Jerusalém, nem com o templo é o Salmo 49. Esse é o único salmo que não se relaciona com nenhum desses elementos. Esse salmo se dirige ao mundo inteiro e usa um tipo de linguagem sapiencial encontrada geralmente no livro de Provérbios. Esse Salmo 49 ele é dirigido a todo mundo e ele é encontrado ali, o tipo de linguagem que é usado nele é uma linguagem mais comum de Provérbios. Em um salmo que adverte quanto ao poder enganoso das riquezas e nos lembra que a sepultura é o fim de toda a vida, mas também afirma que a promessa da vida após a morte. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Versículo 15, Salmos 49, 15. Então ele é um livro, ele é um salmo que ele vai advertir sobre a questão da riqueza, né, sobre o poder enganoso da riqueza. Ele vai falar que a sepultura é o fim da vida, mas ele vai também nos dar a esperança de uma vida após a morte com Deus, né? Quando no versículo 15 ele vai dizer: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O livro 2 desenvolve o tema da monarquia de diversas maneiras importantes. Primeira maneira importante que esse livro ele desenvolve esse tema da monarquia, né? A primeira maneira é que os salmistas professam que Deus é rei. És tu, meu rei, meu Deus, tu decretas vitórias para Jacó. Salmos 44, 4. E alguns outros salmos
que vão trazer essa ideia de que Deus é rei. Os salmistas vão professar de que Deus é rei. Assim, Deus é rei. Assim como Deus é rei, ele também é refúgio, lugar seguro e fortaleza do seu povo. Pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Salmo 43, 2. Então, assim como os salmistas professam que Deus é rei, eles professam também que Deus é refúgio, Deus é fortaleza. E o segundo ponto é que o tema do reinado é visto nas referências do rei terreno em Israel. Os reis Davi e Salomão são nos últimos 19 dos 31 salmos desse livro. Nos últimos 19 salmos dos 31 desse livro, a gente vai encontrar o rei Davi ou o rei Salomão. O rei terreno é mencionado especificamente no corpo de diversos salmos, como por exemplo o Salmo 45, versículos 1 e 2, quando diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Aí mais à frente ele vai dizer: és dos homens mais notável, derramou-se graça em seus lábios. Esses salmos de testemunha, eles dão a testemunha da importância do rei para Israel. Esses salmos eles vão trazer essa testemunha, de como que era importante o rei para Israel. O rei de Israel é importante principalmente porque é a expressão visível a presença e proteção do Deus invisível entre o nosso povo, entre o povo de Israel. Então, uma das importâncias do rei ali para Israel era exatamente essa expressão visível do Deus invisível que estava ali protegendo o povo de Israel. As referências a Jerusalém e ao templo ocorrem em 14 dos 31 salmos do livro 2. 3 exemplos demonstram isso. Por exemplo, em Salmos 46, 4, ele diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, santo lugar onde habita o Altíssimo. No Salmos 53, 6, ele vai dizer: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. E no Salmo 66, do seu santuário Deus falou. Deus habita no meio do seu povo em Jerusalém, especificamente no templo. A imagem do templo ali para Jerusalém era de fato a moradia de Deus, era onde Deus habitava, né? Então, os salmos eles estão muito ligados ao templo justamente por se tratar de ser a moradia de Deus ali para o povo. O livro 2 coloca o rei em uma cidade e a cidade no centro da grandiosa obra redentora de Deus. Em seu rei, sua cidade e de seu templo, Deus estava realizando a sua obra salvífica para que todo mundo visse. Por exemplo, no Salmo 67, ele ora pelas bênçãos sacerdotais de Números 6. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, no versículo 1. Mas essa bênção dada a Israel é estendida nesse salmo a todo mundo, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Versículos 2 e 3. O verdadeiro rei, no final das contas, terá um reino universal. A centralidade do rei e do reino no livro 2 também aparece nas estruturas do livro como um todo. Essas estruturas é irônica com uma variação habilidosa. Às vezes essa estrutura ela acaba sendo ironizada por conta de uma variação habilidosa, que na verdade a gente sabe que é proposital. Os Salmos 42 a 44 e 69 a 72, por exemplo, expressam o anseio do rei e do povo pelas bênçãos de Deus. Os Salmos 45 a 48 e 65 a 68
expressam o sucesso de Deus e do rei em Sião e no mundo. Os Salmos 51 a 64, como centro do livro, expressam os conflitos de Davi como rei de Deus. E o Salmo 49 a 50, como variação criativa da estrutura irônica, expressam advertências ao mundo e a Israel quanto à necessidade de se servir a Deus. A visão de que o rei, a capital e o templo de Deus serão uma bênção ao mundo só pode ser cumprida em Cristo. As palavras do Salmo 72 acerca de um reino mundial são mais do que Davi e Salomão experimentariam. Em Jesus, as esperanças e aspirações do livro 2 estão sendo cumpridas. Davi e Salomão, eles podem ter vivido muito dessas aspirações que o livro 2 trata, mas de certa forma isso só pode ser cumprido em Cristo, e estão sendo cumpridas em Cristo, né? Em Jesus, as esperanças e aspirações desse livro 2 estão sendo cumpridas, e é dessa forma que a gente apresenta o livro 2, né? Dessa forma que a gente começa a entender a estrutura, entender o caráter do livro 2, e nos próximos estudos agora vamos analisar cada versículo, cada salmo do livro 2. Eu gostaria de orar para encerrar esse estudo, entregar nas mãos de Deus, né, e que o Espírito Santo possa completar aí no coração de cada irmão o que ele quer falar aos irmãos. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo aos irmãos, Senhor, as expressões, Senhor, que nos encontramos nos Salmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia mais a amar os Salmos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, continua nos ensinando a amar os Salmos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, se debruçar no livro de Salmos, Pai, e conhecer a cada dia mais o Teu reino, a Tua palavra, as Tuas expressões, que nós possamos entender, Deus, o Teu caráter através do livro de Salmos, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e uma boa noite a todos.